Boa tarde, galera do Panorama Glorioso, direto de Niterói, com dois ícones da história do futebol brasileiro e da história do Botafogo de Futebol e Regatas. Nada mais, nada menos que Gerson Canhotinha de Ouro e Roberto Vendaval Miranda. Emoção aflorando, porque eu tive a honra de ver essas feras jogando pelo Botafogo e pelo Brasil. Quem não viu, corra para ver a matéria, que a gente vai depois colocar lances desses gênios da bola para vocês curtirem um pouquinho. Mas eu queria deixar os dois para dar a palavra de boas-vindas, de boa noite. Afinal, uma oportunidade de ter um contato com dois craques da bola e que nunca serão esquecidos pelos botafoguenses e pelos brasileiros. Gerson. Bom, um abraço a vocês todos. Prazer em recebê-los aqui na minha casa. E somos todos amigos, mas essa figura aqui do meu lado, temos uma amizade bem antiga, dentro e fora das quatro linhas. Foi um dos maiores centroavantes que o Brasil já teve. Tricampeão mundial. No Botafogo nós não vamos nem contar, porque era saber de quanto hoje nós vamos ganhar. E nós ganhamos. Valeu. Roberto, agora é de sua vez. É um prazer estar aqui com vocês, né? E prazer ainda maior de estar com o nosso querido Gerson, o nosso maestro. Nossa. Do Botafogo, da seleção, de todos os times, né? Porque ele era um jogador de grande qualidade e nos ajudava muito, eu e Jairzinho na frente. Ele estava sempre por perto. Então é um prazer, Gerson, estar aqui com você. E o melhor de tudo é que vocês dois têm raízes com Niterói, né? O Gerson começou no canto do Rio, né? Isso. E o Roberto também tem um lado de cá, mora até hoje aqui em Niterói, né? Tem essa ligação com a cidade. Assim como na época também tinha o nosso querido falecido já, Valtencir, que também vocês várias vezes, eu vi, lembro, vocês atravessando as barcas lá para ir para os jogos do Botafogo. Aí tem um amigo que chega e pergunta por que eles não iam de ponte, porque a ponte não existia ainda, né? Mas tudo bem, a gente releva, né? Agora, queria perguntar a vocês, o que representa o Botafogo na vida, na história de vocês? Bom, na minha vida foram 6 anos de Botafogo. Eu saí do Flamengo, fui direto para o Botafogo. E depois do Botafogo, fui para o São Paulo, já no final da carreira. Agora, representa um monte de coisa. Primeiro de tudo, o campeonato. Eu joguei antes, naturalmente, né? O Newton Santos, Garrincha, Didi, né? Roberto ainda era juvenil. E depois, com o Zagallo. Quando o Zagallo parou de jogar e foi para a base, onde estava o Neca tinha um time esperando. Em cima ficaram eu, Manga e Leônidas. E aí o Zagallo subiu com o time todo. Que esse time, em 67, foi campeão, em 68 também. Em 69 entraram vários e vários desse time na seleção brasileira. Então, o trabalho foi perfeito, tanto do Neca quanto do Zagallo, né? E um outro detalhe também que é bom a gente sempre frisar, o Leônidas, nós estávamos na seleção em 66, em Teresópolis, e o João Citro era diretor do Botafogo. Diretor, presidente, era tudo lá do Botafogo. E aí nós estávamos na concentração, o Leônidas virou para mim e falou assim, ô Gerson, vamos aí para eu ir para o Botafogo. Falei, você quer vir? Quero, tá bom. O João Cito chegou de noite para jantar com a gente. Aí eu falei com o João Cito, não, o Leônidas joga do América, então está querendo vir para o Botafogo. Aí ele é bom para o Botafogo? Ele é bom para a seleção brasileira, cara. Joga pra caramba. Então, tá bom. Eu volto a falar com você. Semana seguinte,
Ele foi lá e falou, você já é um contratado do Botafogo. Ele botou o Leônidas no Botafogo. Que o Botafogo, que eu não sei porquê, né? O Botafogo fez o favor de mandar o Leônidas embora. É. Depois do trabalho, primeiro como profissional, né, de futebol, e depois como técnico, como administrador, Pô, né, principalmente na base, isso. que é um cara que, né, todo mundo respeita, né, pelo que ele foi, pelo que ele é, Pelo conhecimento. né, conhecimento dele para essa molecada toda. E outra coisa, auxiliar ou até treinador do time principal. Isso. Porque gabarito ele tem, condição ele tem. Aí os caras mandam ele embora. Quer dizer, é um negócio da gente, né, sentir muito, né, a perda de um profissional, né, de tamanho gabarito e para ficar com quem? Verdade. Essa é a grande pergunta. Porque se ele disser para o moleque assim, eu quero que faça assim, aí o moleque vai dizer assim, professor, não dá para eu fazer, então me dá aqui que eu vou mostrar para você como é fácil fazer. Bota lá e vai fazer. É mais um exemplo dentro das 4 linhas. E ele poderia, fora os argumentos, que é o ser correto, sempre foi, correto, direito, honesto. Isso é que falta ao futebol brasileiro de hoje. Verdade. E, infelizmente, né, tem vários e vários, né, excepcionais, né, treinadores e dirigentes dentro do Botafogo, mas o Leônidas comporia muito bem esse quadro de profissionais. A gente está falando aqui, inclusive, né, em off, a gente estava falando, né, de como os clubes, às vezes, não dão o devido reconhecimento aos ídolos do passado. Né? A gente estava falando de Manga, a gente estava falando de Amarildo, a gente estava falando de... Agora falou do Leônidas, né? E tem todos Jairzinho, Roberto, Carlos Roberto, todos esses jogadores. Que é treinador. O Roberto Miranda. Todos esses caras têm uma identidade muito forte com o Botafogo e poderiam, sim, hoje estarem lá servindo como exemplo, como experiência para os jovens, os jogadores da base, terem uma referência. Ouvir histórias como essas que você está contando para a gente valorizaria muito mais e daria um respeito à memória do Botafogo, dos grandes ídolos do passado, que tem ainda a sua importância, o seu reconhecimento. Por isso que a gente gosta de falar muito com os ex-jogadores. Os ex-jogadores passam para a gente conhecimento assim como os professores. E os professores são os nossos segundos pais. Ensinam tudo para a gente para nos ajudar na nossa vida. Então, cara, eu acho que eu sou o primeiro a assinar a lista de trazer e aproveitar todos esses ex-jogadores dentro da estrutura do futebol do Botafogo para que possam, sim, colaborar com o seu conhecimento, com a sua experiência e ajudando muito no desenvolvimento e no amadurecimento desses jovens jogadores. Concordo com você. Outra coisa, Roberto, aproveitando aí, você já teve parte lá, você já estava há um tempo lá trabalhando lá, ajudando, era no museu, né? E você você gostaria de continuar trabalhando, ajudando lá dentro do Botafogo, com o seu conhecimento, pelo seu amor, pela sua identidade com o Botafogo, e especialmente nas categorias de base? Mas para mim agora não dá mais, porque quando eu fiz 80 anos, eles falaram, já está na hora de te aposentar. Aí, infelizmente, né? A questão da idade, eu acho que é um fator que tem que ser conversado de forma mais profunda, porque eu reconheço a idade como um fator de amadurecimento, de experiência, e quanto mais idade, quanto mais experiências que a pessoa tem para passar para os jovens, mais bem preparados eles vão estar para a vida. Os professores da vida são vocês. Vocês ensinaram a gente, os mais novos, como a gente vai ensinar o João, a ser um profissional melhor no futebol, ouvindo as histórias e o que vocês passaram aqui. Por exemplo, o Gerson, a gente não sabia até hoje. O Gerson, pelo relato dele, foi o principal responsável por trazer o Leônidas, né? O Sebastião Leônidas,
porque é um zagueiraço para o time do Botafogo, para a equipe do Botafogo. Primeiramente, gostaria de agradecer de poder estar falando com dois ícones do futebol brasileiro, campeões do mundo de 70, campeões brasileiros com o Botafogo em 68. E eu gostaria de saber dos dois, se no início da carreira vocês imaginavam que seriam campeões do mundo com a seleção brasileira. Olha, primeiro de tudo, quando a gente começa a jogar futebol, um garoto, primeira coisa que a gente pensa, jogar na seleção brasileira e ser campeão do mundo. É difícil, é complicado. A vida não é fácil, né? Tem que passar por uma série de coisas, né? Dentro e fora das quatro linhas, mas de repente você acha que pode, né? Acredita em você e você segue em frente. E, no caso da gente, né? Nós demos sorte também, né? Além do carimbado, porque eu digo sempre, eu vou ser jogador de futebol. Não vai. Você vai chutar bola, vai dar carrinho, isso não é jogar futebol. Futebol está aqui. Certo? Tem que ser carimbado. E são poucos os carimbados, né? Que chegam, né? À seleção brasileira, né? Destaque no país ou fora do país. Então, são poucos. E esses poucos, né? Aproveitam da melhor forma. E um outro detalhe também. Você começa, você só pensa em jogar, né? Garoto, entusiasmado. Se você puder, é igual na sua profissão, se você puder começar na sua profissão, já pensando no futuro, é um grande negócio. Por quê? Porque você começa a pensar diferente. Porque o amanhã é mais importante, né? Você ter um amanhã tranquilo, mas o que você aproveitou do hoje. Porque se hoje não tem amanhã. Né? No seu caso, por exemplo, você vai ter que estudar. Estuda e tal. Pensou em ser o quê? Jornalista. Beleza. Aí você entra nesse caminho. Mas você está pensando lá adiante. E tem que pensar alto, né? Pela sua capacidade, pela sua inteligência, né? Pelo esforço que seus pais fazem com você, para você, né? Ser sempre um cara íntegro. Então você já vai pensando lá adiante. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas só com estudo você consegue fazer isso. Mesma coisa a gente, né? A gente estuda, leva até um certo ponto, quando a profissão já começa a tomar conta de tudo, né? Aí já entra a família, aquelas coisas todas, aí você já tem que pensar de uma outra maneira. Então é bom já começar a pensar, né? Em levar a coisa séria, né? Sério. Leva ao pé da letra. E sem estudo, você não chega a lugar algum. Não. Isso aí é lições de uma vida, lições de gente que... campeões da vida, né? Então a gente tem que realmente tentar seguir os conselhos deles da melhor maneira possível. Também gostaria de saber de vocês como vocês foram parar no Botafogo. Olha, eu já fui... Gerson estava no Flamengo e eu morava dentro do Botafogo. Gerson foi salvo. Morava dentro do Botafogo, porque lá tinha um dormitório embaixo da arquibancada, em que nós treinávamos de manhã, almoçávamos e ia para descansar. À tarde eu vi os treinos dos profissionais, que tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Mario, Zagallo, entendeu? Então, eu prestava atenção muito neles. E certas coisas você aprende, né? Então, eu estudava à noite no Colégio Rivadavia Correia Meia e voltava para dormir.
Então, a minha vida foi sempre essa. E logo seguido eu comecei a jogar no juvenil e fui convocado para as Olimpíadas de 64 no Japão. Entendeu? Aí o Fiola era o treinador, que já tinha sido do time profissional, do time de cima. Então, ele conversava muito comigo, ele gostava muito de mim. Aí, um dia, ele chegou para mim, quando acabou que nós voltamos, ele falou, você vai ser convocado para a seleção principal. Me falou isso. Aí, aquilo que Gerson falou, né? A gente tem que ter a cabeça para sentir que nós temos condição de ir para a seleção. E Gerson, como é que foi isso? Né? Eu jogava no Canto do Rio, e naquela época o Canto do Rio era convidado a jogar o campeonato da Guanabara, aqui era a capital do estado. Isso. Né? E aí fomos fazer preliminar, Canto do Rio, Flamengo. Quando terminou preliminar, nós perdemos 5-2, eu fiz os 2 gols, e o Bria foi no vestiário e perguntou se eu queria ir treinar no Botafogo, no Flamengo. Aí fui lá terça-feira, terça-feira, e aí o meio do campo do juvenil era Lorival e Adilson. Aí ele pegou o Adilson e botou o Lorival, botou na ponta direita e eu entrei na meia, que antigamente era 4-2-4. O único time que jogava 4-3-3 profissional era o Zagallo, era o Botafogo, que o Zagallo fazia terceiro homem lá de meio de campo. Então, entrei, eu sou do ano do tricampeonato. O Flamengo era bicampeão e eu sou do ano do tricampeonato, 58. 59 eu entrei seleção brasileira, pan-americano, já jogava no profissional do Flamengo. 60 fui à Olimpíada de Roma. 61 já entrei direto no profissional. 62 fui convocado para a seleção principal. Aí estourei o menisco, tive que me operar, não me apresentei à seleção, mas não pude ir. E aí 63, 58, 59, 60, 1, 2, 3. 63 para 64 fui para o Botafogo. Aí fiquei 6 anos no Botafogo, fui para São Paulo, fiquei 2 anos e 11 meses no São Paulo, vim para o Fluminense, fiquei 2 anos e pouco, encerrei a carreira. O Roberto tem umas histórias, a gente sabe de algumas histórias de bastidores, que, não sei se você sabe disso, mas o Roberto passou por um bullying lá na época de juvenil dele, lá treinando no Botafogo, que era na hora da comida. Parece, agora ele lembrou. Seria uma história, não sei se o Gerson sabe da história, mas imagina a fila que se formou para tirar um petisquinho do prato dele. Ele vai falar essa história. Foi quando acabou, eu estava jantando, aí acabou o treino do profissional, né? Aí tinha um bar dentro do clube, é onde nós jantávamos. Aí passou Garrincha, Didi, Quarentinha e Manga. Vieram direto em mim. A minha comida estava chegando naquela hora, eles tiraram tudo, tira-gosto. Que eles estavam bebendo um negócio lá. Aí tira-gosto e pegaram a minha comida. Ou seja, o Gerson não estava nessa não, né? Gerson não era Não, já não tinha chegado do Flamengo aí. Então, mas Gerson, o que você faria numa situação dessa? Você vê numa situação dessa? A fila formada, metendo a mão no prato do cara e tirando. Eu não podia nem falar. Os caras que eram. Era mais fácil tu ia tirar junto, né? Tu chegava cá, vou tirar esse pedacinho também aqui, né? Aconteceu alguma coisa diferente com você lá no Botafogo? Uma história dessa assim? Comigo? Assim? Não. Nada. Eu já cheguei veterano. E naquelas histórias de concentração, nada, uma coisa assim, para lembrar, um momento feliz, uma pegadinha, nada que fizeram, não tinha? O pessoal era mais sério naquela época? O profissional já não era
Não tem, ó, tem a história do Garrincha, que ele esvaziava o rádio para botar Mariola, isso é verdade? Você não sabe disso, não, né? Quem falou isso? Não, tem uma história aí que o Garrincha ficava... Tem muita história. Ele tirar, mas a gente fala, por isso que a gente tenta ver com quem estava ali do lado, ali, né? Crio muita... Mas que o Garrincha gostava daquela mariolazinha, então ele tirava o recheio do rádio, botava aquilo, escondia. Aí no dia seguinte, quando eu pesar, ele estava com um pouquinho de peso e ele ficava desesperado. E quando via era a história da... Eu lembro que ele não sentava para almoçar na concentração. Ele ia lá com os matos, dar tiro nos pássaros, aí pegava, mandava o cozinheiro fazer e ficava comendo em pé. Olha só. Não sentava na mesa. Ninguém sabia. Ele fazia isso. Ele caçava ali. Ele caçava ali mesmo? Frente. Porque a concentração era lá na descida da linha Maia, entrava à direita, assim. Ali onde era o hotel. Paineiras, né? Não, no hotel Niemeyer, na Avenida Niemeyer, né? Lá embaixo. Aí tinha, ali onde é o hotel, tinha um matagal danado ali. E ele, dizia ele que era caçador lá de Pau Grande. Aí entrava ali no mato para caçar passarinho. Era coisa dele. Dele mesmo. Um gênio a gente não pode duvidar, né? Agora, deixa eu fazer um comparativo. Você falou de o Botafogo jogava no 4-2-4, né? Não, esse 4-3-3. Não, no Zagallo, né? Mas você falou de alguém que usou antigamente o 4-2-4. Não, todo mundo. Então, o aí único que não era... Era o Botafogo de isso. E aí a gente teve aí a estreia do Arthur Jorge com o Botafogo, onde ele começou justamente assim, né? Ele tentou jogar num 4-2-4, com 4 atacantes. Foi muito criticado, levou as 2 primeiras derrotas com o time jogando com 4 atacantes, e aí ele foi se adaptando, mudando o time, conhecendo o time, chegando. Tudo para perguntar, você vê o Botafogo de hoje, o que você vê do Botafogo de hoje que faz lembrar um pouco o Botafogo de ontem? Nada. Antigamente jogava 4-3-3, por causa do Zagallo. Tudo bem. Os 3 de frente eram Garrincha, Quarentinha e Zagallo. Zagallo jogava aqui. Então era 4-3-3. Tinha... Jogava Marildo também. Marildo Parceiro. Então, todo mundo jogava 4-2-4. Hoje, você joga 4-4-2. Só que os 4 de frente, os 2 ficam, 2 voltam. Os 2 pontas voltam para ajudar o meio do campo. Então já não é 4-2-4. Né? É 4-4-2. Isso. E aí, você pega o time do Botafogo, às vezes é 4-5-1. Às vezes é 4-6. Porque volta todo mundo, fica todo mundo aqui. Tá certo? Uhum. Então, isso é de acordo com a movimentação, tanto sua quanto do adversário. Porque se o adversário te facilita para jogar com 2 homens no meio do campo, ótimo, vamos jogar com 2 homens no meio do campo e pôr os 4 para frente. Agora, se ele te dificulta, você tem que trazer mais um. Aí ele tem 4, você tem 3. Você tem que trazer mais um. Vai ficar 4 contra 4. Então, isso depende da movimentação, né? Depende do adversário que você está jogando. De repente, você tem um lateral que apoia mais, vale a pena jogar em cima do apoio dele, né? Esse Luiz Henrique, por exemplo. Luiz Henrique é um jogador inteligente, habilidoso, rápido. Agora, ele faz, por jogo, ele faz 3 jogadas excelentes. Quando tem que fazer 10. Por que ele vai fazer 3? Ele tem capacidade de fazer. Então, quanto mais, né, quanto melhor ele fizer, melhor para todo mundo. Porque daqui a pouco você vê, quando ele pega a bola, encosta o lateral, encosta a cobertura e encosta o outro. Tem sempre 2, 3 em cima dele. Está sobrando alguém aí. Isso aí. Era o Garrincha. Né? O Garrincha, tanto na seleção brasileira, que eu joguei com ele, quanto no Botafogo, o esquema tático era da meia direita para a ponta esquerda. Da meia direita para a ponta direita não tinha esquema.
Era botar a bola nele e ir para lá para deixar ele fazer e botar a bola para você fazer o gol ou não. Então larga ele lá sozinho, ele que se vire. E ele se virava bem lá, com 2, 3, 4 marcadores. Então, vamos explorar isso. É esse garoto, é a mesma coisa esse garoto. Então, Botafogo tem um meio do campo bom, que sabe jogar, não retém a bola, ele faz o jogo andar, isso é importante. Meio do campo não pode querer a bola, né? Querer a bola para você. Quer a bola? Pega uma e leva para casa. Essa que está aí, você tem que liberar, cara. Tem que jogar, tem que fazer os caras jogarem. Você já imaginou se eu pegasse a bola no meio do campo, com esse cara na frente e Jairzinho na frente? O que eu ia escutar se eu segurasse a bola? Porra, vou mandar, cara. Então eu tinha que fazer jogar, cara. Tinha que fazer andar. Ué. E nós tínhamos jogadas combinadas. Então, tínhamos jogadas combinadas. Gerson pegava a bola, olhava para nós. Aí ele fazia assim, a gente fingia que ia para frente e voltava, de repente recebia. Ele já entrava. Então, eu e o Jairzinho trocava e ele já sabia que ele falava. Faz. Aí ele já jogava para a gente. Isso é tudo na frente. Exatamente. Conhecimento, né? Entrosamento. Né? Então, tinha... Botava a gente na cara do gol. Eles saíam, os zagueiros saíam, eu metia a bola atrás. Eles tinham velocidade danada. Quer dizer, isso tudo está combinado. Né? Agora, se eles dois viessem aqui atrás, quem é que ia para frente? Eu não sabia fazer o que eles sabiam. Verdade. Então, esse aqui é o problema do Botafogo. Ele está com um time bom, montado, ele tem um equilíbrio, tem uma boa defesa, um bom meio do campo, um bom ataque. Se você olha para o banco, você tem 3, 4, 5 bons jogadores. Pode não ser na altura dos que estão jogando, mas quase. O ritmo não cai, a técnica não cai, a vontade não cai. Então, por isso é que estão um time equilibrado. Essa talvez seja a diferença maior do que aconteceu no passado para esse. A qualidade aumentou e também a quantidade aumentou de reposição. Né? E também um outro detalhe importante. Já sabe que não pode fazer o que fez o ano passado. A experiência. Então, estou com 15 pontos de frente, então está tudo certo. Não está. Não está. E hoje, você vê, hoje ele está subindo aos poucos. Perde um, empata o outro, tal, mas o time está equilibrado. Está ali 2, 3, 4 pontos abaixo dos outros, né? Uma vitória, um empate, já sabe que os caras estão encostados, não pensam mais como pensavam. Está tudo à vontade. E não é assim que funciona. Hoje em dia, os times reclamam muito do calendário pela quantidade de jogos. Vocês acreditam que a solução seria acabar com os campeonatos estaduais? Eu não acho, não. Eu acho campeonato estadual importante. Importante. E um outro detalhe. Hoje em dia é diferente. Você tem vários campeonatos. É isso? Tem campeonato carioca, tem campeonato brasileiro, tem sul-americano, tem Libertadores, tem tudo isso aí. Tem Copa do Brasil. FIFA, não sei o quê, essas coisas todas. Seleção brasileira, tudo isso. Antigamente não tinha. Antigamente tinha campeonato carioca, campeonatos estaduais, né? Rio e São Paulo, 5 daqui, 5 de lá, e você viajava para a Europa ou pelas Américas. Quando voltava às vezes o campeonato carioca já começado. Primeira rodada, segunda rodada. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada disso. E a gente jogava muito mais jogos do que agora. Agora, o problema todo, e com excursões e tudo mais. O problema é que agora você tem esses campeonatos todos, aí você tem férias, aí você tem pré-temporada, então você tem que mexer nisso aqui. Tem campeonato que você perde, mas está disputando o outro. Tem chance de disputar o outro. Tem uma série de coisas que você pode mexer. Não precisa acabar com nada. É só mexer, fazer uma composição. Agora, do jeito que está, eu acho que vai complicar.
Tem mais jogos, tem mais campeonatos, né? Tem mais contusões, Muito mais. mais cartões, isso tudo aí. Você não pode evitar isso. A gente está vendo aí o que está acontecendo com alguns clubes aí, excesso de contusões, jogadores se machucando até gravemente, né? É. E a redução do número de jogos impacta também diretamente na questão financeira dos clubes, né? Que eles não querem abrir mão de jogar nenhuma dessas competições pelo valor da premiação. Mas talvez aí, aquilo que você falou, uma adaptação da fórmula do Carioca ou uma escolha. Quem joga Libertadores Sul-Americana não pode jogar Copa do Brasil. Como antigamente existia, né? Que a Copa do Brasil antigamente não contemplava os times que estavam na Libertadores, não é isso? Então, talvez para diminuir um pouco a quantidade de jogos, para equilibrar e dar mais oportunidades aos outros clubes também, para jogarem alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. E aí equilibrar um pouco isso aí. Mas isso é essa discussão de calendário, acho que ainda não conseguiu chegar a um coeficiente de atender uma demanda única de todo mundo. Agora eu vou te perguntar o seguinte, uma outra demanda que a torcida do Botafogo pede, e os dois participaram, é a ideia de o Botafogo solicitar à FIFA o reconhecimento do tricampeonato mundial, que é aqueles torneios de Caracas que o Botafogo ganhou. Vocês participaram de todos, né? Que eram verdadeiros mundialitos, né? Vocês acham que é viável? Vocês são a favor do Botafogo solicitar esse reconhecimento? Demorou. Esse campeonato foi reconhecido. Ué, ó, esse campeonato que nós ganhamos lá, esse torneio, nós jogamos contra o Benfica de Eusébio, Colonna. Seleção Portugal. Seleção portuguesa. Jogamos contra um time italiano de lá, aí era o Botafogo, e o Barcelona. Não é esse Barcelona de Guayaquil, não. É Barcelona de Espanha. E metemos 4 neles. Esse é o problema. E reconhecido. Por que não é? Quer dizer, por que não reconhecem o título do Botafogo e reconhecem os outros títulos antes do Botafogo vencer esse torneio? Por quê? Qual é a diferença? Então, eu acho que está demorando. Está demorando. Mas a FIFA, no meu modo de ver, é arcaica, ultrapassada e burra. Eu defino a FIFA dessa maneira. Roberto, o que você pode falar dessa solicitação? Não, tá certo. Não, mas está certo. Tem que ser sim, porque nós jogamos bem lá. E jogamos na Argentina também. Quadrangular. Também. River, Boca, Botafogo e o outro... Não foi Barcelona também? Eu não me lembro direito. E nós fomos campeões lá também. Ganhamos todas. E teve também aquele jogo contra a seleção da Argentina. O Zagallo, treinador. E vocês deram. E vocês também bateram a seleção da Argentina aqui com um show. Aquilo foi. Foi quantos foi? 15 passes, sei lá quantos. Botamos eles na roda. E no final, o centroavante que era do Vasco. Memória de 2 caras de 80. É brabo. Ele acabou fazendo gol, deu um monte de passe, depois meteram a bola para... Que é o nome dele? Era o time do Botafogo com 1 ou 2 jogadores do Vasco. Do Vasco. Era Nado e Brito. Brito zagueiro. E depois jogou no Botafogo também, não foi? Brito jogou no Botafogo. Não sei. Antigamente, o futebol era muito diferente do que da atualidade. Eram outros recursos. Hoje o futebol mais físico, demanda de jogadores físicos que correm mais. Gostaria de saber quais jogadores da atualidade se assemelham mais com o estilo de jogo, tanto do Roberto, tanto do Gerson. Boa pergunta. Nem hoje em dia lembra você. Meu, aqui é diferente. Né? Aqui é diferente. Aqui não tem, do jeito que esse jogador do Palmeiras,
que entrou na seleção brasileira também. Estevão. Não, Rafael Veiga. Rafael Rafael Veiga. Veiga. É mais ou menos assim. Ele é até um pouco mais na frente, não é tão atrás. Mas hoje é diferente o futebol também, né? Diferente da nossa época. Porque você vê, na nossa época era 70% de condição técnica, né? E 30% de física. A Europa já era diferente. A Europa jogava com 70% de condição física, 30% de técnica. Perdiam sempre. O que eles fizeram? Começaram a importar jogadores sul-americanos e africanos, que jogam também pra caramba. Aí começou a modificar a Europa. Além da força, eles botaram técnica. Começaram a complicar. E aí nós tiramos a técnica e botamos a física. Começamos a cair aqui. Tanto é que hoje, tecnicamente falando, né, o futebol brasileiro é ridículo, tecnicamente falando. Tem pouquíssimos jogadores técnicos, pouquíssimos. Então aqui ficou o seguinte, os garotos que estão chegando, o Estevão, essa molecada toda aí chegando, 17, 18 anos vai embora. Tá certo? Aí nós ficamos, de novo, a base crescendo. E os velhos que estão voltando, que a Europa não quer. Sim. Estão voltando. Que tecnicamente ainda são bons, que ainda podem jogar aqui, como eles estão jogando, pela técnica deles, né? Ainda boa, e zero técnica dos que estão aqui. Por isso é que os veteranos ainda estão jogando aqui, pela técnica ainda que eles têm, né? E aí dá para cobrir uma opção de coisa aqui. Então nós estamos assim, ou muitos jovens já indo embora, e os veteranos voltando, e o meio que ficou aí é esse meio. Correria, trombada, pico, para tudo quanto é lado, que é um futebol que não agrada, né? E ainda tem um detalhe aí nessa história que você está falando, que a gente, quando vê algum jogador se destacando mais com habilidade, hoje em dia está acontecendo uma situação que eu acho que o Garrincha hoje não poderia jogar aqui. Porque qualquer drible mais desconcertante, com mais técnica, se for em direção ao gol, se não for para fazer o drible por driblar, está sendo retaliado como uma forma de humilhação, como se fosse... Mas isso é na boca de idiota. Isso é um bom futebol, o cara sabe fazer, tem que fazer. Isso culpado também é a base. E na base, você tem que saber se o moleque sabe ou não sabe. Sabe. Então você tem que aproveitar e dar força àquilo que ele sabe. Se é driblar? É. Vai driblar. Ó, não dribla tanto, tá? Mas dá aquilo. Tem um, dribla. Ó, 2 você já fica aqui. Né? Aí já diz, ó, você não é Garrincha para passar para 2 por 2 por 3, solta a bola e tal. Vai doutrinando, vai ensinando. Agora, não é tolir isso, não é cortar. O que ele sabe, sabe. Ele não sabe, você vai tentar botar para ele aprender. Porque aprender também ninguém aprende a jogar futebol. Senão você aprendia a jogar futebol, você não sabe nada. Obrigado. Domingoni, né? Artilheiro de peso. Então, resultado, você vai, né, botar para o cara aquilo que ele já sabe. Ele vai aperfeiçoando. Olha de um, olha de outro. Né? Vai pegando as coisas boas que ele pode botar para ele. Isso é ganho para ele. Né? Agora, saber, você nasce sabendo. Você vai aperfeiçoar aquilo que você já sabe. É isso. Vai lá, João. E também gostaria de saber o que vocês acham das SAFs no futebol. Que hoje em dia é bem frequente você ver times se tornando SAFs. Eu acho que eles já entraram, né? E a gente já pode até dizer que não é nem o futuro do futebol brasileiro. Que é o presente. É o presente do futebol brasileiro. Porque no passado não tinha isso. O clube bancava. Bancava como o quê? Com os torcedores e com os patrocinadores. Hoje não. Hoje tem dono. Ele bota e tira quem ele quer botar. Botafogo, por exemplo. Botafogo, o dono do Botafogo tem 3 ou 4 times. Né? 4 times. Então, ele tem um bolso, né?
para guardar tudo. E os outros, para ele trocar. Tira daqui, bota lá, ele vende para ele mesmo, ele troca para ele mesmo, dentro dos times dele. É bom isso? Não sei. Não sei se é bom. Agora, eu estou torcendo pelo né, Júnior Santos, que ia entrar na seleção brasileira, se não machuca. Júnior Santos. Aí, de repente, o Júnior Santos está jogando no time não sei quem lá da Europa. Aí, daqui a pouco, o Júnior Santos volta para o Botafogo. Aí, estou torcendo para ele. Aí, ele volta para outro time. Ele bota para lá, tira para cá. Isso é bom? Não sei se é bom. Deve ser bom para o Botafogo, para o torcedor do Botafogo, no caso, e tantos outros, se for campeão. Agora, se não for, vai ter reclamação. Por que você tirou fulano de tal, que estava tão bom aqui e botou para lá? Por que trouxe aquele que não joga nada e trouxe para cá? Mas ele é dono, ele faz o que ele quiser fazer. Vê o problema que está o Vasco. Vê o problema que o presidente do Vasco está passando lá. É que ele está pegando peão à unha, não. Ele vai lá, briga com o cara, tira não sei o quê, bota não sei aonde, manda num pedaço, não manda no outro. Ele está discutindo com os caras. O Pedrinho, tá? Né? Porque ele é Vasco. E ele é presidente. E as contas chegam, né? Então, o salário chega. É complicado, cara. É complicado. Para o cara que tem dinheiro, não. Né? Aquilo ali, para ele, não sei se é, mas aparenta ser um divertimento. Um divertimento que ganha muito, né? Investe muito, mas ganha muito. Né? Quer dizer, se ele pegar esse jogador de meio de campo aí... Thiago Almada. Não, o Almada, muito bom jogador. Mas eu vou... Gregory, qual é o outro? Marlon Freitas. Marlon Freitas. Esse jogador de seleção brasileira. Era para ter entrado. Ele faz andar o jogo. Faz andar o meio de campo. Como faz o Botafogo. Seleção brasileira não tem. Ninguém que faça o que ele faz. Já deveria ter sido convocado. Aí ele pega esse cara e vende. Fala para mim. Olha o desespero que vai ter aí. Ou o cara entra na seleção brasileira e, logicamente, os caras estão de olho. Europa. Aí vem um dinheirão danado. Ele não vai vender? Claro que ele vai vender. É lógico. Que é negócio. É negócio. Eu acho bom, né? Porque os clubes estão contratando e tal. Agora, acho ruim, né? Acho ruim por isso. Porque está sempre com o pé na frente e outro atrás. Isso. Se ele vai vender o meu principal jogador. A possibilidade de saída de um craque é iminente face ao tipo de modelo de negócio. Agora, realmente, a gente foi fazer um estudozinho. Na Europa, hoje, 96% dos clubes de Série A e B são de investidores. Então, pelo que você está falando, você achando a SAF já faz parte do presente. Posso colocar, então, que é um processo irreversível? Ou seja... É irreversível. Não tem volta. E quem demorar mais a aderir vai sofrer mais? Vai sofrer mais. Vai sofrer mais porque, primeiro, tem que ter muito dinheiro. Segundo, é o que eles estão fazendo, eles não têm só esse clube. Ele não investe só nesse clube. Isso. Ele investe em tantos. Um deu prejuízo e o outro cobre. Aí daqui a pouco, 2 prejuízos, os outros 2 cobrem. E não vai dar prejuízo nos 4. Não vai. Porque ele é esperto a esse... Eles são espertos a esse ponto. Fora essas jogatinas todas que tem aí, né? Que envolve também... Bets da vida. Que envolve também tudo isso. Então, o Brasil não conhecia isso. Isso é de... recente. Entre aspas, de anteontem para cá. É recente isso. Bom, você tem mais alguma pergunta? Então, se fosse da seleção brasileira, que não tem, acaba faltando um jogador para armar o meio de campo, ou alguém na defesa, como a gente havia falado antes. Olha, eu já colocaria esse Marlon Freitas na seleção.
eu tiraria o lateral direito, que não é lateral direito. Ele é zagueiro. Ele é zagueiro, está adaptado a lateral direito. E que não joga nada. Lateral esquerdo, o Piton é melhor do que todos eles que estão ali. Verdade. Eu boto o Piton e esse do Atlético, está bem servido o lateral, não precisa mais. Tem que arranjar um lateral direito aqui, que não tem. E uma reserva para ele, que também não tem. Acho que o meio do campo tem que trocar. Paquetá não está jogando nada. Paquetá tem que pegar o Paquetá e botar ele para fazer MMA. Ele quer brigar com todo mundo, pontapé em todo mundo, reclamar com todo mundo. Ele está ali para jogar. Não é para reclamar nem para dar pontapé. Tem que estar duro. Não é dar pontapé como ele tem dado. E toda hora tem cartão. Botar um cara para armar o jogo, que não tem armador. Pegar o Vinícius, chamar o Vinícius. Vinícius, vem aqui. Por que na seleção você não joga como você joga no Real Madrid? Ah, por isso. Então vai fazer isso. Ele pega ponta direita, por exemplo. Pegou do Botafogo. Botou lá. Dominou a bola, toca. Para o jogo. Vem aqui. É só isso que você sabe fazer? Você acha que eu trouxe você para a seleção brasileira pelo que você não faz no Botafogo ou pelo que você faz no Botafogo? Não, pelo que eu faço no Botafogo. Então você vai fazer. Porque para você pegar a bola, entregar aqui, pegar a bola, qualquer faz. A gente com 80 anos faz. Vai para dentro dele, cara. Você não tem jogo de cintura, não tem drible, você não é goleador, você não se mete na diagonal, vai fazer isso. Vai fazer isso. É isso que você tem que fazer. Centroavante, falta um centroavante. Ele ia botar o Pedro. Pedro é ponto de referência. Se você chamar Pedro para o jogo, ele não sabe. A perna desse tamanho, se embrulha todo com as pernas, não sabe. Ele é ponto de referência. Fica lá. Bola cruzada, ou então mete a bola, ele vai segurar a bola, você vai chegar para ele tentar jogar para você. É isso que ele tem que fazer. Já o outro não. Os outros não. Vinícius Júnior passa ali. O Rodrigo passa ali. Agora pegaram mais um lá. João Pedro. Centroavante também. Vai lá. João Pedro é base do Fluminense. Então você tem que ter um esquema bem montado e com uma movimentação de um ou outro jogador, você diversifica o esquema. Não é você trocar o esquema. Você não troca o esquema. O esquema é um só, é esse. Muito bem. Agora, se eu tirar esse daqui e empurrar o outro por aqui, eu não modifiquei o esquema. O esquema é o mesmo. Só que eu estou diversificando. Eu pegar o meu armador, enfiar o meu armador aqui, como eu e o Clodoaldo fazíamos, movimentou, entramos aqui. Mas a gente fazia no Botafogo. Eles se movimentavam e eu aparecia aqui. Deu, não deu, ótimo, mas estou aqui. Agora eu tenho que chegar lá. Eu tenho que botar a bola para ele lá. E esse meio do campo da seleção brasileira está botando a bola onde? Lugar nenhum. Eles não sabem nada. Estão correndo com a bola. Até o André, que no meio do campo do Fluminense joga de uma maneira, entrou lá e pega a bola e corre com a bola. Leva a primeira pancada. Pegou a bola, correu com a bola. Meio do campo não tem que correr com a bola. Tem que fazer a bola correr. Você falou o principal. Os jogadores são convocados com umas características e chegam na seleção desempenham outro tipo de futebol. Mas é por isso que eu disse lá na Rádio Tupi. É o seguinte, no meu comentário. 60% dos culpados disso aí são os jogadores. 60%. E 40% do treinador. 60% por quê? Porque o treinador nós entramos com esse esquema. Estamos jogando contra os caras ali, não está dando certo. Está tudo enrolado. Então, esse esquema que nós treinamos e que ele falou, não está dando certo. O que a gente faz? Perde tempo? Isso é basquete? Então você tem que trocar. Roberto, um pouquinho mais para cá. Jairzinho, um pouquinho aqui. Rogério, não entra não. Deixa mais espaço aí para eles trabalharem à vontade. Vamos discutir aqui. Puxa um para cá, empurra o outro para lá.
pega o meia, empurra o meia, tira um pouco o jogo daqui, que a gente não pode nem respirar com uma porrada de nego aqui. Então, deixa eu respirar, cara. Eu com a bola no pé e tal. Não tem. Então é responsabilidade dos jogadores dentro do campo olharem isso, observarem isso. Aí, terminou o primeiro tempo, volta aqui. Aí vamos discutir com o treinador. Ó, tava assim, 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 não tava dando, o cara veio pra cá. Aí eu entrei pra marcar ele. Aqui. Aí de repente ele entra lá. O que eu faço? Acompanho ele? Quem fica no meu lugar? Tem que ter alguém aqui. Quem vai me cobrir? Você é. Quem vai ficar no teu lugar? É uma composição, cara. Então, ele foi pra lá, foi. Alguém pega ele. Porque alguém vem pro lugar dele. E esse alguém eu vou pegar agora. É isso que não está sendo discutido dentro do campo. Eles não falam. É tudo mudo. O desenvolvimento da sua fala em relação às atitudes. Eu estou vendo um técnico de seleção brasileira aqui perfeito. Por que você nunca pensou? Não é minha praia, não. Eu gosto de conversar, discutir futebol. Discutir não. Gosto de conversar. Você sabe muito, cara. Então, discutir futebol, a gente tem que botar calção e chuteiro. A gente conversa futebol. Né? Nunca passou pela cabeça, né? Não é minha praia. Mas a gente fazia isso. E a gente tinha liberdade para fazer. É, vocês resolviam dentro do campo, né? O Zagallo dava essa liberdade para a gente. Mas ele estava atento. Ele estava sabendo o que estava acontecendo. Nós entramos assim. Os caras trocaram assim. Vocês trocaram para isso. Qual é o melhor? Defesa. Meio do campo, ataque. Melhor é isso? É. E se você puxar um pouco mais para cá, entrar mais aqui? É melhor? É. Então vamos embora. É um barco só, cara. É um barco só. Ali todo mundo é de todo mundo. Todo mundo corre atrás para o mesmo fim. É vencer. Acabou o problema. Então não tinha mandar mais do que o outro, mandar mais do que o outro. Não tinha. O comandante é o Zagallo. Pode. Botafogo, seleção brasileira. Mas ele discutia com a gente, né? Argumentava com a gente. O esquema, a gente argumentava com ele e tudo mais, e pronto. E deu certo. Por que não vai dar? Ou o treinador não discute com os caras o que tinha que discutir, ou os jogadores não argumentam com ele e nem discutem entre eles lá dentro das quatro linhas. Esse lateral, por exemplo, o Brasil joga com 3 zagueiros quando está atacando. Bota a bola no meio do campo, aí estão 3 zagueiros. Né? O lateral, o back central e o 4 zagueiro. Porque o outro lateral já foi. Então você joga assim, 3 zagueiros. Muito bem. Aí esse zagueiro aqui, ele entra, o lateral direito não joga nada, ele entra no meio do campo. Ele é mais, nessa altura, que o time está atacando, mais meio do campo do que lateral. E lateral, quem é que fica? O lateral, o ponta. E o ponta está marcado. Aí vem a cobertura, que deveria marcar o lateral que apoia, também para auxiliar na marcação do ponta. E o ponta não joga porque está marcado por 2 e fica um buraco aqui que o lateral está no meio. Porra, tem alguma coisa errada aí, ó. Tem alguma coisa errada. Então, bota um lateral que seja ponta, né? Que ajude o ponta, que empurre o ponta. Aí ele vai ser marcado, né? Pelo ponta adversário. Ótimo, ele vai discutir lá com o ponta. Acabou. Agora não tem ninguém aqui e nós ficamos capenga aqui. Verdade. Tá errado, cara. E muitas coisas estão erradas, porque se você lembrar a nossa desclassificação na Copa América, é uma cena que marcou, chamou a atenção porque a televisão mostrou na hora. Os jogadores se fecharam para conversar entre eles e o Dorival ficou do lado de fora. Ele querendo entrar na rodinha e não conseguiu. Então, ou seja... Tem alguma coisa errada. Muito errada, né? Aí depois ele diz, perguntaram para ele. Aí depois ele diz, não, eu converso lá dos jogadores e tal. Não é. Mas visivelmente ele queria entrar na roda e não conseguiram deixar. O que é? É o quê? Não é nada de argumento? Não. É o quê? É reza? Eu quero rezar também. Ué? Questão de ordem. Todo mundo ali. O técnico tem que participar de tudo. Tem que participar, cara. Imagina, argumento. Vocês juntam assim, se bem que vocês tinham moral para isso, né? Junta assim, não, a gente vai resolver entre a gente aqui e acabou, né? Nessa sua época de vocês era bem diferente. Não, era diferente porque a gente tinha um treinador que aceitava, que discutia com a gente e tal. E entendi. E que foi jogador também, Exatamente. passou por isso tudo.
Argumentava também dentro do campo, Zagallo. Quer dizer, isso tudo está dentro do contexto. Isso é que tem que ser. O certo é esse. Não é você achar que é o dono da verdade. Você não é. Você não joga. Quem joga somos nós, lá dentro do campo. Nós temos que saber o que vai acontecer dentro do campo. E você tem que estar atento para saber o que está acontecendo. E, de repente, faz uma pergunta para você fica entalado, como é que vai? Então, primeiro você tem que conhecer. Segundo, você tem que saber o que está acontecendo lá dentro. Esse é o problema. Eu, por exemplo, tive treinador que acabava de falar, acabou, beleza. Ó, almoço meio-dia, valeu. Fecha a porta aí, apaga tudo. Tu que falou não vale nada. Apaga tudo. Vamos jogar assim. Tá bem? Tá entendendo como é que tu vai marcar o cara? Se não puder marcar, grita que alguém chega ali. Tá? Beleza. Agora tem outros não. Outros sabiam tudo. Um deles é o Zagallo. O Zagallo é mestre. É mestre. Por isso foi o que foi. Que ninguém no mundo tem o que ele tem. Nem vai ter. Nem vai ter. Se ele fosse inglês, alemão, francês, tinham 15 estátuas dele em cada lugar de futebol. E aqui eu brigo até hoje com a CBF. Brigo não. Falo com a CBF até hoje para botar uma estátua do Zagallo na entrada da CBF. Antes de você entrar, tem que olhar para o cara. Merece mesmo. Exatamente. Por quê? Pelo que ele fez, né, em nome da CBF. Então, tinha que botar uma estátua para ele. Agora, eu discuti isso, briguei pra caramba, para fazer isso em vida. Quem em vida quiser fazer o reconhecimento. Em vida. Porque do contrário, você não faz para o cara, você faz para a família. Né? A família colaborou muito e tal, né? Mas não é o cara. Esse que é o problema. Colaborou, ajudou, tal, né? Tudo, mas não é o cara. O cara tem que ser em vida. Pá, bota lá. Igual Evaristo. Quer fazer homenagem ao Evaristo? Faz como faz o Barcelona, Real Madrid. Faz em vida. Chama ele lá para festa, bota tapete vermelho, as coisas todas. É isso que tem que fazer. Verdade. Então, e até hoje a CBF não botou a estátua do Zagallo lá na porta dela. É isso, Reginaldo. Uma sugestão aí, ó. O senhor ainda pode fazer alguma coisa de positivo pelo futebol brasileiro. Reconhecer Zagallo como... É um negócio justo. Um ídolo ele foi campeão. Que merece a homenagem. Ele foi campeão, bicampeão, né? Mas foi campeão jogando como diretor e como treinador. Isso. Quem fez isso? Ninguém. Porra. Então nada mais justo que colocar lá. Ó, esse é o cara. Pronto. Tem mais alguma pergunta, Joãozinho? Olha, então a última pergunta vai para terminar aí. A gente falou de... E só eu falei também. Porque o Roberto, eu acho que ele só entrava para empurrar a bola para dentro, né? Você que era o... Mas o Gé sempre falou assim mesmo. Jogando. Eu deixo à vontade, né? Né? Mas a gente vê que é característica de cada um. Porque ele gosta mesmo de falar. O Roberto sempre foi mais assim, recatar, mais tímido de falar, né? Mas era um monstro lá na hora de fazer o gol, né? E Gerson sabe disso. A gente não queria que ele falasse. Queria que ele fizesse os gols. Exatamente. Agora, olha só. Último assunto aí, que é o pessoal mais polemiza aí, né? Questão de arbitragem, de VAR. Gerson, meu Deus do céu, o que pode acontecer para melhorar isso que está prejudicando muito? O futebol já caiu de qualidade. Aí entra os infelizes que demoram 10 minutos com auxílio de câmera e não conseguem, ainda decidem errado. Porque eles estão dizendo o seguinte, que o VAR daqui não é o mesmo VAR europeu. Isso. Que leva 2 segundos, 5 segundos, pronto, resolve tudo. Porque é muito caro. O Texas disse que paga. Bom, então faz ele pagar. Não, ele falou que paga, só que tem que aceitar. Então, faz ele pagar. Porque do jeito que está aí,
está complicando cada dia mais o futebol, levando os árbitros a uma situação, né, terrível, que eles são xingados, Pressionados. o tempo todo. Eles não são mais árbitros. Quem está arbitrando é o É VAR. o cara do VAR, exatamente. Ele manda seguir o lance, que ele não achou falta. O lance segue. 3 dias depois, 10 jogadas depois, sai o gol. E ele dá o gol. Aí o VAR entra no ouvido dele e diz, olha, dá uma olhada aqui, porque lá atrás, há 3 dias atrás, acho que foi falta. Ele acha, o VAR. Aí o que ele faz? Ele já deu o gol. 3 lances depois. A galera já vibrou. O narrador já se esgoelou todo. O comentarista já comentou. Tá certo? Tem mais nada para fazer. Aí ele vai no VAR. Aí chega lá e fica vendo. Aí realmente foi falta. Mas, porra, como é que eu não vi? Aí, não, realmente, não valeu. Foi falta lá atrás, não sei o quê. E ainda dá cartão pro cara que fez o falta. Porra, tá errado. Tá errado. Quem tá arbitrando é o VAR. Então, tira o árbitro, bota o VAR. Bota só o Bota robô. o cara lá só para apitar o que o VAR está dizendo pro ouvido dele. Apita agora. Ele apita. O que foi? Foi isso. Pronto. Né? Ou então bota o VAR da Europa. No outro dia eles botaram o VAR, eu estava no jogo. Eles botaram o VAR. Era uma linha reta, né? Chegou no meio da reta, ela fez uma curva. É curva ou é reta? E resultado. É isso aí. Fala. Ele fica assim. Porque o VAR está falando com ele. É. Ele fez assim uns 2, 3 minutos. Ou mais. Bom, estou fazendo por baixo. 2, 3 minutos. Assim. Parece surdo. Aí não satisfeito, aí ele vai no VAR. Aí ele chega lá mais 3 minutos. Para discutir, para não sei o quê, para ver, para não ver. Aí ele vem. Aí mais 3 minutos, ou pênalti, ou gol, mais 3 minutos. Então, 3, 6, 9. 9 minutos. Aí ele está dando 15, 16, 17 minutos. No outro dia ele deu 17 minutos. 17 minutos é um tempo e mais 2 minutos de prorrogação. Tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa. Então, está atrapalhando o futebol, está atrapalhando a arbitragem, que não tem mais emoção. Tá tem mais tirando nada. emoção. Então, para, ou bota aqui o melhor. Ou então manda o endinheirado aí bancar. Mas se o endinheirado bancar, de repente, um lance qualquer lá a favor do Botafogo, os caras não vão dizer que ele está dando troco aí para todo mundo. Olha, eu não sei, vale a mas pena. ele que ofereceu. Se os outros quiserem oferecer, não tem problema. Mas eu acho que não vai dar certo. Eu acho O melhor. que você faria? O que você faria para zerar isso e voltar? Eu traria o VAR. Né? Automático. Não, o VAR Não, tem europeu. o europeu é automático, Europeu. não precisa de ser humano. Ou então bota aqui, esse que está aí, definindo o que ele vai fazer. Você só pode chamar o árbitro se acontecer isso ou isso. Do contrário, é o árbitro. Isso aí, boa, boa. Ele vai errar, vai acertar, vão xingar ele, vão aplaudir ele, é ele. Vamos antecipar. É. Se foi dentro ou fora da área, Pronto. se houve uma agressão nas costas do árbitro, Mas nem isso. são situações assim que ele poderia chamar. Uma coisa E ou se a outra. bola entrou ou não? Pronto, acabou. Tem mais nada que chamar nada. O árbitro vai servir para isso. Ponto. Acabou o problema. No outro dia tinham... Eu acho ridículo um impedimento por 1 Não. milímetro. É outra discussão. No outro dia tinha um... Teve um VAR aí que deu uma discussão danada e acabou o árbitro São Paulo Fluminense, não? não sei, ficando com aquilo que ele tinha visto. Uhum. E o árbitro foi vencido. Beleza. O impedimento tem que acabar com o impedimento. Você não é pedaço. Você é inteiro. Isso aí. Ou é inteiro ou não é impedimento. Acabou. Pronto. Negócio de um cotovelo. Tudo. Você calça 45. Vai estar impedido. O bico. É, o Seu bico do sapato pé. é mais- Entendeu? É ou não é?
E outra coisa, quer diminuir mais ainda, bota o impedimento, ao invés de ser no grande círculo, você bota na grande área, risca da grande área. Já vai encurtar pra caramba. Mais fácil. Ou então, do jeito que está, é inteiro. Ou você está impedido inteiro, ou não está inteiro. Você está metade impedimento, a outra metade não. Segue o lance. Isso era É bom inteiro. gravar, né? Tá gravando? Acabou o problema. Acabou o problema. Senão é um negócio de maluco. Aí começam as linhas. Bota uma linha vermelha, uma linha azul, uma linha não sei o quê. Aí aparece o pé do cara. E a gente não sabe ali se quem está traçando a reta ali está traçando direito. Você não tem condição de na hora regularizar, No regulamentar isso aí. outro dia tinham 15 trabalhando. Então, Mas para que 15? Só lá dentro do negócio são 5, né? 5 ou 6. 5 a 6, por aí. Mais arbitragem, 9. Mais um delegado, 10. Mais um regra 3, 11. Porra! Quem paga isso tudo? É do borderô que sai. Saindo do borderô, sai do clube. Que é o dinheiro do clube. Borderô é o dinheiro do clube. Eles pagam muito, cara. Então. Muito dinheiro. Pô, tá de brincadeira. Gostaria de saber que você contasse a história do dia que você marcou o Garrincha. Putz, grilo. Tinha que terminar com essa, Tem né? que terminar com a desgraça dessa. Foi o seguinte, é a decisão de Botafogo e Flamengo, decidindo o campeonato. Então, nós vínhamos a história, né, completa, nós vínhamos da Europa com o time do Flamengo. O Joel, que era campeão do mundo de ponta direita, estava jogado pela ponta esquerda e era o artilheiro, foi o artilheiro da excursão. Do lado direito jogava Luiz Carlos Cazuza, também é daqui de São Gonçalo. Então, chegamos com esse time montado para disputar o título. Aí, na semana da disputa do título, quarta e sexta, que eram os aprontos, né? Se aprontava quarta e sexta. Terça e quinta era individual e tal. Então, quarta e sexta. Aí o Flávio me chamou e falou assim, Flávio Costa, chamou e falou assim, vou tirar o Joel, vou botar você na ponta esquerda para ajudar o Jordão a marcar o Mané. Aí eu falei para ele, de jeito nenhum, eu não concordo com ele. Primeiro que não sou marcador. E segundo, que é uma sacanagem que você vai fazer com o Joel, que está uma excursão inteira, né, na Europa, como artilheiro do time, na ponta esquerda, quando ele é ponta direita e campeão do mundo. Isso. Isso é um absurdo. Não, eu não sei o quê. Bom, então por que você não pega o Nelsinho e bota... Nelsinho tinha vindo do Madureira. Era mais marcador que eu. Por que você não pega o Nelsinho e não bota para auxiliar o Jordão para marcar o Madureira? Não. Falei, não vai dar certo. Treinamos, não deu certo. Sexta-feira, conversa, não deu certo. O que o Joel fez, com toda a razão, que eu ia embora. Eu não ia jogar. O Joel pegou a mala dele e foi embora. E aí, não tinha ninguém para botar. E eu tive que entrar no jogo, ponto esquerdo, marcando Mané. Aí tomei um passeio. No primeiro gol, por exemplo, eu não vi. Que ele driblou eu e o Jordão aqui. Antigamente podia ficar na risca da linha de fundo os fotógrafos. Agora não pode, né? Agora é atrás das placas de publicidade. Ficava aqui. O Mané deu um drible nós dois aqui, nós caímos por cima dos fotógrafos, e a galera começou a gritar. Quando nós vimos, a bola estava lá dentro do gol. Ele chutou a bola bateu no rosto do Vanderlei, quarto zagueiro, e entrou. Então, daí para frente, só foi desespero. Eu ainda larguei tudo lá, com 2-0, ainda fui para o meio, ainda botei o Dida 2 vezes na cara do gol. Perdemos o jogo, 3-0. E aí, quando terminou o jogo, ele achou que eu fui culpado. Você foi culpado. Pô, deixou o Mané livre, né? Aí eu disse um monte de desaforo, daí... Foi parar no Botafogo. E daí começou, né, o início da minha saída do Flamengo, que eu não queria sair. Não tinha nada para sair, estava muito bem lá. Já jogador de seleção brasileira, disputando vaga com o Didi,
que era o meu mestre, e aí ele me bota na ponta esquerda para marcar o Mané. Queria que eu fosse o quê? Fui mais um João do Mané. E olha, agradecer aos dois aí pelo repertório de histórias, pelos causos, pelos posicionamentos e pela honra de poder reverenciar dois ídolos em vida, que é o que a gente acha que é o certo. A gente, quando tem que homenagear alguém, tem que homenagear vocês aqui por tudo que vocês fizeram e que ainda fazem. Gerson especialmente, né? Galera, Canhotinha 70, canal do Gerson é imperdível. Eu acompanho. Eu também. Essas histórias aí que ele está contando toda hora, Canhotinha 70, na internet, né? Inscrição gratuita. A Patrícia, que coordena lá, com o marido, filha dele. E é um programa excelente, está batendo quase 500 mil, hein, meu? Quase 500 mil. Quase 500 mil, hein? Não é qualquer coisa não, hein? Está indo bem. Está indo, graças a Deus, Graças a tudo Deus. bem. Queria agradecer Roberto, o Gerson, por poder estar participando, fazendo essa entrevista com dois ícones do futebol brasileiro e mundial. E é isso. Eu estou começando agora nessa parte do jornalismo, assim. É muito bom poder contar, poder entrevistar com dois grandes jogadores do futebol mundial, futebol brasileiro. Obrigado. Dois mestres. Tá bom. Quando você precisar de alguma coisa, né, principalmente essa velharia toda e tal, pode ligar que a gente te atende com o maior prazer.